Hoje eu vou mostrar para vocês como criar medidas totalmente automático aqui dentro do Power BI, só que, claro, com a supervisão de vocês, utilizando inteligência artificial, IA, e o nosso querido VS Code com essa extensão aqui que eu já vou passar para vocês. Vamos lá, sem delongas, eu tenho aqui basicamente uma tabela de vendas com colunas tradicionais de uma tabela de venda, onde é possível fazer várias medidas que a gente já vai criar junto ali. Então, basicamente isso, né? Várias colunas, não vou me adentrar tanto nelas agora, até não é o objetivo, é mais para mostrar para vocês essa opção que temos agora. Então, se você não tiver instalado ainda essa extensão, Power BI Modeling MCP Server, instale, perdoe meu inglês duvidoso aqui, e vamos lá. Que abra o chat de vocês aqui nessa ferramenta. Talvez vai precisar reiniciar o VS Code aqui, então reiniciem. Aqui, clicando nessa configurar as ferramentas, vejam se tem essa opção ativada aqui. Ativem ela se não tiver. E aí vocês já podem mandar uma pergunta bem simples aqui. Então, basicamente, que pedir, consegue se conectar no meu Power BI? Vamos ver o que ele vai me responder. Vou verificar as opções de conexão disponíveis no meu Power BI. Executando, sim, já consegui me conectar ao Power BI. Então, olha, ele me diz aqui o meu Power BI que eu tenho, então é o vendas, conectado. Provavelmente uma Power Query e a outra é o Power BI mesmo. A conexão está funcionando através da porta tal, localhost. E aqui ele pode me então ajudar com essas seguintes atividades: consultas de dados, consultar dados, criar e editar medidas, listar tabelas, colunas e relacionamentos, gerenciar roles de segurança e exportar o modelo TMDL. A gente vai focar nas medidas aqui. Eu vou expandir aqui, que o foco é basicamente isso aqui, então eu vou até tirar isso aqui do lado, deixar assim. O que eu pedi para ele fazer aqui, então? Eu pedi para ele se ele consegue ler minha base de dados e consegue me sugerir medidas para meu dashboard. Ele vai ler, então, tudo que eu tiver aqui dentro do Power BI, tabela de vendas. Se você tivesse mais tabelas, ele conseguiria ver também. Inclusive, ele consegue fazer relacionamentos. Já testei. Se tiver mais tabelas aqui, ele vai fazer relacionamento. Podemos testar em vídeos futuros, mas hoje a gente vai ficar só com as medidas mesmo para agilizar. Então vamos voltar aqui no VS Code. Aqui às vezes vai pedir para responder, tem que dar permissão para ele conseguir fazer as atividades dele que ele tem que fazer. Está executando. E assim que ele acabar aqui, eu mostro para vocês. Galera, voltei aqui. Então eu pedi para ele se consegue ler minha base de dados e me sugerir medidas para meu dashboard. Aí ele fez várias etapas aqui. E aqui, ó, então ele conseguiu ler toda a estrutura da tabela vendas, identificação, ID, data, ano, mês, cliente, segmento do cliente, produto categoria, subcategoria, comercial. Bom, muita coisa aqui. E aqui ele deu uma sugestão de medidas para o meu dashboard. Olha só isso aqui. Ele deu total de faturamento, total de lucro, total de vendas, quantidade vendida, ticket médio. E aqui ele mostra como fazer cada medida DAX. Então, assim, ó, se você tiver uma dúvida de como fazer uma medida, eu quero saber o total de vendas. Claro que aqui é fácil, é medidas tranquilas, mas medidas mais complexas ele também conseguiria fazer. Medidas de linha de tempo inteligente aqui. Faturamento do ano anterior, variação de ano a ano, faturamento do mês, faturamento do ano. Aqui tem medidas de ranking e análise. Ó, porcentagem de participação, que é o share de cada item no total, usa o divide, pega o total de faturamento, usa o calculate, depois filtrando, tirando os filtros das vendas, clientes únicos, contagem distinta. Então aqui é uma contagem distinta, tem algumas fáceis, né? Bem tranquilo. Vamos lá. Vamos pedir se ele consegue aplicar essas medidas aqui. Consegue. Bora lá. Pedir para ele se ele consegue criar essas medidas no meu Power BI. Ele está pensando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar botar lado a lado aqui. Não sei se eu consigo, eu acho que sim. Coloquei aqui o VS Code, ele pensando, e aqui a minha tabela de medidas. Ele está fazendo de vendas, ele não criou separado. Seguinte, então, pessoal, ó, isso que é importante. Por mais que a gente tenha algumas facilidades, a gente sempre tem que ficar supervisionando para ver se eles não vão fazer nada errado, essas IA. Independente do seu uso, tanto no VS Code quanto em qualquer desenvolvimento de qualquer outro sistema. Ó, eu vou pedir aqui para ele criar uma tabela de medidas, uma pasta de medidas e colocar todas as medidas lá. Vamos ver se ele consegue organizar as medidas, então, agora. Eu vou trazer aqui na outra tela.
Bora lá, galera. Voltei aqui, ó. Pedi para ele basicamente: você consegue criar uma pasta com o nome medidas e jogar todas as outras pastas de medidas ali dentro, junto com as medidas? Ficou um pouco redundante, desculpa. Mas vamos ver se ele consegue fazer isso. Ó, a estrutura aqui, ele me mostrando. Nossa, perfeito, ó. Então ele criou aqui a pasta medidas. Opa, ainda não. Ah, ele criou aqui dentro. Entendi. Não ficou tão legal. Vamos lá. Tá, pedi pra ele aqui que eu quero que a pasta de medidas fique fora da tabela vendas. Vamos ver se ele consegue mover a pasta toda criando uma nova pasta aqui em cima. Movendo ela, na verdade. Um ou mais tabelas calculadas precisam ser atualizadas manualmente. Vamos atualizar agora. Vamos ver. Tá carregando, alterando. Acho que vai dar certo. Ele pediu para eu responder aqui, vamos responder. Vou dar um yes para continuar. Pronto, então. Olha só, ele criou então, só ele colocou um underline na frente de medidas. Deve ser porque já tinha outra pasta, e aí criou mais uma, e aí ele criou com underline para conseguir criar duas, enquanto não era excluída a outra. Ele ia movendo aos poucos. Provavelmente foi isso que ele fez. Então agora ele conseguiu criar minha tabela medidas aqui, minha pasta medidas, com as medidas aqui dentro. Então, os KPI, análises, performance, análise de tempo inteligente. Agora vamos fazer o seguinte, deixar um pouco de lado isso aqui. Então, temos aqui as medidas, mas eu não vou conferir uma por uma para ver se faz sentido todas elas, porque esse é um trabalho que você ainda vai ter que fazer. Claro, tu pode pedir ajuda ali para IA, para qualquer artifício ali, mesmo que tu copiasse, colasse o ChatGPT da vida e grudar essa medida aqui, tu ainda tem que ter o trabalho de validar para ver se tá certo aquilo lá. Não é porque a gente consegue fazer medidas mais rápido agora, por mais simples ou complexa que elas sejam, que a gente não tem que validar elas. Eu vou colocar aqui total de lucro só para ver, deu um valor, total de faturamento, só para ver se não estão quebradas. Total de venda, deu 5 vendas. É uma base bem pequena, só para mostrar para vocês a 100% de participação. Isso aqui eu acho que eu tenho que colocar em tabela para fazer sentido. Vamos pegar o cliente aqui e aí tem a participação por cliente. Aqui, ó. Aí faz um pouco mais sentido. Então, participação que mais deu resultado foi o João Silva aqui. Então, aparentemente deu certo as medidas, claro que isso aqui era uma tabela bem simples, não tem nada demais nessa tabela de vendas, então é bem simples. Mas isso aqui é mais para vocês tirar insights de ideias que vocês podem utilizar. Eu vou trazer vídeos ainda de como otimizar as medidas. Vamos supor que vocês têm medidas grandes, complexas, e aí o Power BI para o usuário final que está lá no aplicativo acaba tendo lentidão na hora de usar, fica lento. Vou mostrar como otimizar, como que a gente pode otimizar com o VS Code, que é bem tranquilo, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Também temos opções aqui de relacionamento. A gente consegue relacionar com outras tabelas. Ele faz sozinho, a gente consegue achar erros de relacionamento, ajustar muitos para um, ou um para muitos, ou até muitos para muitos, corrigir isso aí. Ela consegue criar tabelas, por exemplo, de dimensão para resolver esses problemas de muito para muito. Então é bem legal, ela consegue fazer isso automaticamente. Acho que no próximo vídeo eu vou mostrar isso para vocês, que é algo bem prático. Nesse vídeo seria isso. Se você aprendeu algo novo aqui, não sabia ainda dessa extensão do VS Code aqui para colocar junto com o Power BI para fazer medidas automaticamente, usando o protocolo MCP, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!